Saudações, nação rubro-negra! As eleições do Flamengo realizadas ontem deram o que falar. A mídia destacou o impacto desse pleito para o futuro do Mengão, incluindo projetos estratégicos, como o tão sonhado estádio no gasômetro, que pode elevar ainda mais a grandeza do clube. Agora, é hora de virar a página e torcer para que a nova gestão trabalhe para manter o Flamengo no topo, com conquistas dentro e fora de campo. Vamos juntos, porque o Flamengo é gigante e a nação merece o melhor. Deixe seu like, compartilhe e comenta aqui embaixo. Valeu, até a próxima e vamos ao vídeo. Eduardo Batista, o BAP, é o novo presidente do Flamengo. Ele foi eleito com 1.731 votos na noite desta segunda-feira, portanto, é a oposição ganhando a eleição no Flamengo. Com o BAP chegando ao poder, aumenta a expectativa sobre o nome de José Botto, e é bem provável que o diretor técnico português assuma um cargo no Flamengo. Muito provável mesmo. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, roda a vinheta, que acaba de ser anunciado como novo presidente do Flamengo. Ele ganhou a eleição derrotando Rodrigo Dunche, candidato da situação, dando uma lavada, né, no Rodrigo Dunche e no Maurício Gomes de Matos também. Lembrando que entrevistamos o BAP aqui no canal, inclusive, quando ele ainda era candidato à presidência do Flamengo. E a gente tem que falar sobre quais serão os primeiros passos. Eu conversei muito com o BAP antes, inclusive, não só nessa entrevista, mas numa entrevista feita também no Band Esportes, né, com o então candidato à presidência, hoje presidente do Flamengo, sobre a chegada de um diretor técnico de futebol, né? E falamos, inclusive, sobre o nome do José Botto. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, que é José Botto, né? Para você que não sabe, é um nome que foi muito hypado. Aliás, há 2 anos eu fiz vídeo no canal sobre José Botto, que deu uma grande entrevista à época ao site Futuri, tá? Então, se você entrar no Google lá, googar José Botto Futuri, você vai ver essa entrevista em que ele fala sobre a experiência dele com o scout, né? E como ele gosta de jogadores brasileiros. José Botto esteve à frente da direção técnica do Shakhtar Donetsk, um clube que tem uma vocação para contratar jogadores brasileiros. Inclusive Luiz Castro foi técnico do Shakhtar também. José Botto trabalhou por lá, trabalhou no futebol grego no PAOK, time do qual veio o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, e está trabalhando, melhor dizendo, no futebol croata neste momento. E é a grande possibilidade, grande mesmo chance de José Botto provavelmente assumir a direção técnica do Flamengo. O BAP sempre falou sobre isso durante a campanha, era uma das plataformas de campanha dele, a profissionalização do futebol do Flamengo. E aí o Marcos Braz falou, inclusive, após votar na eleição desta segunda-feira, de que isso é balela. Não é balela, não é balela. De que só o Marcos Braz era amador, né? E o resto todo era profissionalizado, é verdade, mas não havia um diretor técnico. Havia um diretor executivo, Bruno Spindel. Diretor técnico não havia no Flamengo, né? Esse diretor técnico deve ser o José Botto, que aí não só vai comandar o técnico Felipe Luiz, é muito pouco. Ele vai fazer um inventário do time do Flamengo e falar assim, ó, com esses jogadores a melhor forma de jogar futebol pode ser essa. O Felipe Luiz deve ser mantido como técnico do Flamengo, mas é óbvio que o José Botto terá voz ativa nessa história toda, né? O Botto vai falar. Ele vai falar, ó, quero o Felipe Luiz por causa disso. Essa história de que o BAP não manteria o Felipe Luiz, até onde eu sei, não é verdade. O BAP quer continuar com o Felipe Luiz, inclusive deu uma rápida declaração após a eleição desta segunda-feira, depois de ser eleito, falando que o Felipe Luiz está sob contrato, portanto ele deve permanecer como técnico do Flamengo, afinal fez um belíssimo trabalho. Só que com a chegada de um novo diretor técnico de futebol, coisa que o Flamengo nunca teve, aliás, uma coisa que é rara no futebol brasileiro, né? A chegada de um diretor técnico estrangeiro. Se a gente for pegar no futebol europeu, essa é uma constante. Por exemplo, o Manchester City tem, em final de gestão, Tite Bekenstein, né? Que conhece muito bem o Guardiola, eles jogaram juntos, inclusive, no Barcelona. Está de saída, vem Hugo Viana, vindo do Sporting, português, para assumir o Manchester City na direção
técnica de futebol. O Luiz Campos, que veio do Lille, é o diretor técnico do Paris Saint-Germain também, português. O Monte, do Sevilha, foi para Roma, depois para o Aston Villa, espanhol. Isso na Europa é muito normal, né? Haver diretores técnicos estrangeiros, o que não é muito normal aqui no Brasil. José Boto, gente, é um baita nome, é um cara que conhece muito futebol, fez um trabalho revolucionário à frente do Shakhtar, ele gosta muito de jogadores brasileiros, inclusive nessa entrevista que ele deu ao Futuri, ele fala muito sobre o fato de admirar ainda mais o atleta brasileiro por ele ser formado no improviso, né? Muitas vezes na rua, na praia, e que isso é muito importante para a formação intuitiva do jogador, né? Então José Boto é um baita de um nome. Repito, a gente fez um vídeo em 2022, até o pessoal do Clube de Membros me mandou esse vídeo falando, Bernardo, você havia falado sobre isso, né? Faz tempo, a gente não se esquece quando fala que o José Boto seria um ótimo nome para assumir a direção técnica de futebol do Flamengo. Se fato fechar, vai ser uma grande sacada do BAP nesse início de gestão, né? Uma campanha muito calcada também na gestão do clube, né? Na gestão financeira. Inclusive eu conversei lá atrás, né, fora do ar, com o Rodrigo Toches, que vai ser muito provavelmente o homem forte das finanças, perguntando, né, sobre como o Flamengo vai conseguir construir o estádio sem se endividar e sem perder desempenho esportivo. E o Toches falava sobre isso. Falava, o Flamengo, o dinheiro está dentro do Flamengo. O Flamengo precisa faturar 2 bilhões de reais por ano, hoje fatura na casa de 1 bilhão 370, e não gastar mais para conseguir pagar o estádio, pagar a conta, isso sem ter problemas de finanças e problemas esportivos também. Chegar a 2 milhões, lembrando, em 5 anos. Estou de volta às mídias sociais da TNT Esporte para a gente falar sobre o assunto que movimentou o futebol brasileiro na noite desta segunda-feira. O Flamengo tem um novo presidente. Vem chegando aqui nas mídias sociais da TNT, faz tudo aquilo que você está acostumado, segue, se inscreve, curte, compartilha, dá o gostei, dá like, comenta, porque é o tema que a gente vai trazer nesse vídeo. Vou trazer as informações sobre a eleição e vou trazer também a minha opinião. Vamos lá. Para quem não sabe, o Flamengo viveu nesta segunda-feira, dia 9 de dezembro, um dia eleitoral na sede da Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Durante toda a segunda foi realizada a eleição que coroou Luiz Eduardo Batista, o BAP, como novo presidente do clube. E a vitória dele foi expressiva. Ele ganhou a eleição com quase 600 votos à frente do segundo colocado. O segundo colocado foi Rodrigo Dunches de Abranches, que era o candidato da situação, foi pessoalmente apoiado pelo atual presidente Rodolfo Landim, que se envolveu diretamente, pessoalmente, na candidatura de Rodrigo Dunches de Abranches, mas ela foi recusada, ela foi refutada pelos sócios. O BAP ganhou com 1.731 votos, o Rodrigo Dunches ficou em segundo com 1.166, ou seja, quase 600 votos de diferença a favor do BAP. Em terceiro lugar ficou o Maurício Gomes de Mato, que terminou lá atrás com 363 votos. Ao longo de todo o dia, os apontamentos de boca de urna, os apontamentos de perguntas ali, acho que nenhuma delas era uma boca de urna científica, como se faz, como os institutos de pesquisa fazem quando tem uma eleição municipal, uma eleição estadual para presidente, mas todos os indicativos ao longo do dia de respostas após os sócios votarem eram indicações de que o BAP ganharia. Acho que até a vitória dele foi muito maior do que talvez a própria situação esperava, quase 600 votos. É uma derrota gigantesca para Rodolfo Landim, é um recado das urnas muito forte de que os sócios não queriam a manutenção, não queriam, entre aspas, dar um terceiro mandato para Rodolfo Landim, já que já estava anunciado que se Rodrigo Dunches de Abranches ganhasse,
Rodolfo Landim voltaria à política, ao dia a dia da direção do Flamengo, seria CEO do clube. Então, já que eu já trouxe aqui as informações, o que eu penso? Eu nem tenho tantas coisas positivas assim para falar da eleição do BAP. Aliás, às vezes com que tive relacionamento com o BAP, no exercício da minha função, as informações que eu tive do BAP na condução do dia a dia da diretoria do Flamengo, vale lembrar, o BAP participou das 2 últimas diretorias do Flamengo. O BAP começou o mandato de Eduardo Bandeira de Mello, lá em 2013, e por desacordo saiu depois do primeiro mandato, desacordo de pensamentos e tudo mais. E o BAP fez parte da eleição que coroou o Rodolfo Landim como presidente do clube no fim de 2018. Ele fazia parte da diretoria do Rodolfo Landim e acabou saindo também depois por desacordo com a forma como foi tocada, como o clube foi tocado pelo próprio Landim. Então, o BAP fez parte das duas presidências pós-2013, as 2 presidências que resultaram na modificação do Flamengo no cenário do futebol brasileiro e mudaram o patamar de gestão de recursos, de finanças e de condição financeira do clube. O BAP fez parte da gestão do Eduardo Bandeira de Mello e fez parte da gestão do Rodolfo Landim nos primeiros mandatos. Então, e pelo que eu já ouvi do BAP, não ouvi coisas boas, não ouvi coisas tão positivas assim. Acho que no sentido ali de condução, no sentido de querer ser muito centralizador, mas enfim. E também não gostei de muita coisa da forma como o BAP gerenciava seu negócio fora do Flamengo. Então não tenho muita coisa a favor do BAP, mas tenho 100% de coisas contra o Rodrigo Dunches ser eleito presidente do Flamengo, por 2 motivos. Primeiro, o Rodrigo Dunches de Abranches é um desclassificado, e vou parar por aí. Acho que não precisa a gente entrar avançar nisso. O Flamengo se livrou da vergonha histórica de ter um desclassificado como seu presidente. E quem não sabe do que eu estou falando, vou dar uma palhinha. Pega o documentário sobre a forma como o Flamengo se portou perante as famílias dos meninos que morreram no incêndio do Ninho do Urubu e dá uma olhadinha na atuação do Rodrigo Dunches. Então, assim, repito, o Flamengo se livrou da vergonha histórica que é ter o Rodrigo Dunches, um desclassificado como esse, como seu presidente. Essa o Flamengo conseguiu se livrar. E a outra, ao não ter o Rodrigo Dunches eleito, o Flamengo passa um belo recado de que o clube não é um terreno fértil para um projeto de ditador, que era a intenção, ainda que não falasse, ainda que falasse de uma forma bonita, de uma forma elegante, a intenção do Rodolfo Landim era criar uma espécie de ditador, de ser um ditador do Flamengo. Então, a democracia venceu, a rotatividade no poder venceu e o Rodolfo Landim não vai conseguir ser um ditador do Flamengo. Aí pode dizer, mas não era isso, está interpretando. Era isso que ele queria, é a minha visão, então pelo menos a minha visão, já que eu estou fazendo um vídeo opinativo aqui, a minha visão é que o Rodolfo Landim queria ser um ditador no Flamengo e as urnas, de forma categórica, refutaram isso e está muito claro lá que o Rodolfo Landim não vai se perpetuar no poder do Flamengo. Outro ponto importante nessa nova fase do Flamengo, Arnaldo, o BAP vai começar a gestão com estádio para tocar, tem o projeto do estádio, e com apenas 3 milhões em caixa. Parece uma loucura em se tratando desse Flamengo, desse novo Flamengo, tão rico, tão poderoso. Então o negócio é investir menos e pagar contas, o Flamengo também vai apertar o seu cinto, né? Talvez na contramão de outros times, né? O Botafogo contratou todo mundo, o Palmeiras está contratando um cara aí, do Uruguai, um bom de bola, que a gente vai falar daqui a pouco. O Flamengo vai ter que, por incrível que pareça, numa contramão, ou pelo menos uma meia contramão,
nesse início aí para tentar acertar as contas. É um desafio outro para o BAP, né, Arnaldo? Como o Renato disse, os 2 últimos anos da gestão Landim, além de poucos resultados no futebol, a Copa do Brasil salvou um pouquinho, também no aspecto administrativo e financeiro foram problemáticos, né? E essas tentativas últimas, muito políticas e atitudes, acho que comprometeram, o tudo ou nada, digamos, comprometeram sim o início do novo mandato, inclusive em relação à Caixa economicamente, né? A questão do estádio é muito particular, né, Tironi? Porque aí o estádio tem a compra do terreno, que é uma questão que já foi feita, mas o projeto do novo estádio do Flamengo, ele pode literalmente virar do avesso agora com a nova presidência, né? E aí acho que é uma discussão mais profunda que vai acontecer daqui para frente, não tão urgente como a questão do time para 2025. Mas é aquilo que eu disse, mesmo que seja apertando um pouco o cinto em termos de mercado, o time atual do Flamengo é muito bom, né? Eu acho que tem essa questão do centroavante que a gente falou, que não seria um problema se o Pedro tivesse em condições, e talvez alguma redução na folha de pagamento, algumas saídas para iniciar o ano. Sim, é verdade. Tem na contramão de alguns novos ricos do futebol brasileiro. Não é o caso do Palmeiras, mas é o caso do Botafogo, algumas outras SAFs. Mas o Flamengo acho que tem já uma base muito forte para começar a temporada seguinte. E tem, acho que principalmente como trunfo, por incrível que pareça, não é comum na era Landim, né? Um técnico que terminou o trabalho vai iniciar o próximo com boas perspectivas. Nesse aspecto, o Landim também tentou isso de 23 para 24 com o Tite, parecia ser a cartada certeira. Deu tudo errado. Agora o Felipe Luiz, com menos salários, sem Copa do Mundo nas costas como treinador e tal, ele termina 2024 com uma boa perspectiva para a próxima temporada, tendo a vantagem de ter trabalhado também na categoria de base do Flamengo, que pode ser uma solução em alguns aspectos, em alguns momentos, ou para enxertar o time, ou para fazer vendas que supram aí as necessidades financeiras do primeiro momento. Não acho que vai ser um Flamengo pobre, mas vai ser um Flamengo talvez mais comedido, né? Que não faça a janela que fez nesse meio de ano desesperado para repor jogadores, né? E estourar o orçamento. Mas veremos as primeiras medidas, sobretudo essa questão do centroavante que me intriga, se o Flamengo vai ao mercado trazer um jogador para uma posição que é sempre cara, ou se vai buscar alguma solução caseira, alguma alternativa tática até com o Felipe Luiz. Queria te ouvir sobre essas duas coisas, Renato, que são 2 pontos que se unem, né? A questão do estádio, que vai drenar uma grana poderosa do Flamengo, e a questão do time. De fato, me parece que o Flamengo precisa de muito pouca coisa para continuar tendo um time competitivo, mas são duas questões que se unem ali, né? Grana que vai ser para o estádio e sem muita grana para o time. Acho que o centroavante ele tem que buscar. Isso aí é quase que uma certeza, né, de todo mundo que acompanha o Flamengo. Porque o Pedro só voltaria a jogar, na melhor das hipóteses, lá para maio. Junho, talvez. Então, vamos ver se vão ficar em 2 dessa vez. Você vê que a gente fala que o Flamengo vai parar de gastar dinheiro ou já dá alergia no Renato. Não. O Flamengo vai contratar um centroavante. Isso aí é absolutamente certo. Pode ser até que esse Zé Boto já venha com algum nome no bolso. Isso aí pode ser, é até possível. Agora, em relação ao estádio, eu vou falar uma coisa aqui que ninguém me disse. É apenas pelo que eu acompanho do BAP desde que ele começou a se lançar candidato. O BAP não queria construir o estádio agora. O BAP disse isso num grupo de sócios, em que ele disse, olha, estádio para mim devia ser projeto para daqui a 8 anos. Quando nós tivéssemos realmente já decolado ainda mais com as finanças,
o tal presidente do Google, que está na chapa dele, fala em levar o Flamengo a faturar 5 bi por ano. Então ele disse, olha, daqui a uns 8 anos nós estaríamos prontos. Só que, até por causa da eleição, ele foi obrigado a se desdizer depois. E a dizer que não, que ele é a favor do Estado. Conversa, não é. Ah, não vai construir? Não, não é isso. Mas eu tenho quase certeza que ele vai se reunir com o Eduardo Paes. Repito, isso é apenas uma impressão minha diante de tudo que eu ouvi do BAP desde que ele se lançou candidato. Que ele vai se reunir com o Eduardo Paes para tentar dar uma atrasada no cronograma. Porque no cronograma, o Flamengo tem que, daqui a 1 ano e meio, apresentar o projeto definitivo e começar a construção do estádio, que seria prevista para 4 ou 5 anos. Eles falam em 2029, acho um pouco ousado. Geralmente, obra, todos nós que já fizemos, sabe que a obra atrasa e a obra sai mais caro do que o orçado. Mas eu tenho a sensação que ele vai tentar essa jogada. Se ele vai conseguir, não sei. Mas acho que o centroavante ele vai contratar logo, mas o estádio ele vai tentar postergar um pouco, justamente para não criar problemas maiores no orçamento, nas despesas do clube, juntando a manutenção do futebol e a construção do estádio ao mesmo tempo. É quase certo também que ele vai fazer algumas vendas no início do ano. Jogadores que estão muito valorizados, como é o caso do Wesley, e que podem fazer entrar no caixa do Flamengo uma grana imediata no início do ano para poder aliviar as finanças. Wesley e Fabrício Bruno são as bolas da vez, mas tem a turma da base também, tem o Lohan, tem alguns jogadores que podem render um bom dinheiro ao Flamengo, e eu acho que ele vai fazer esse movimento de vender alguns jogadores para estabilizar o caixa do Flamengo e poder aí começar a tocar a gestão. Saber de cara do Mauro César Pereira. Mauro César, vamos supor que eu fosse rubro-negro e falasse, bom, e aí? O BAP, a turma do Landim perdeu, ganhou a turma do BAP. Significa o quê, Mauro? Boa noite. Boa noite. São várias conclusões que a gente pode chegar com esse resultado, né? Era muito difícil falar em quem era o favorito, porque todas as pesquisas, praticamente todas elas, elas apontavam a vitória do candidato que comandava a dita cuja. Então, certo. Se o A pede contrata a pesquisa, ele está vencendo. Se o B... Então, é difícil, né? Semana passada mesmo, saiu uma pesquisa da situação que dava a vitória do candidato apoiado pelo presidente Rodolfo Landim. E o resultado foi bem diferente, estamos vendo aí, 1.713 votos contra 1.166 e 363 votos do Maurício Gomes de Matos. Ou seja, se somar o voto dos dois, o BAP ainda venceria, né? Uma diferença significativa. Ele ganhou em todas as urnas, exceto eram 11 urnas. Só a urna 10 deu vitória para o Dunche. Ele venceu em todas. E algumas com uma margem bem significativa, tipo 180 votos a 100, algo assim. Ou seja, foi uma goleada. Uma vitória muito impactante. É importante explicar que o BAP fez parte dessa gestão, Maurício também, mas já há algum tempo havia uma discordância, e sempre houve uma discordância, isso é um ponto importante. Não significa que o BAP vai ser melhor ou pior, isso é só o tempo que vai dizer. Mas ele sempre foi um adversário do Marcos Braz. E os dois nunca... digamos, tiveram muita sintonia na maneira de pensar, embora o BAP tenha feito parte durante um bom tempo do Conselho do Futebol, chamado Conselhinho, mas sempre foi uma relação, digamos, estremecida, né? E, claro, com o apoio do Landim ao trabalho do Braz, evidentemente, isso foi uma das razões que gerou aí esse distanciamento. É uma derrota terrível do Landim, que claramente pretendia eleger o Dunche e, na minha visão, poderia voltar daqui a 3 anos como candidato, se elegendo, ele poderia inaugurar o estádio, desde que o estádio fique pronto no prazo aí de 6 anos, né? Seria no final do mandato dele, algo próximo disso. E ele teria até a possibilidade de nova reeleição, né? Caso ficasse 3 anos de Dunche, ele poderia voltar e se reeleger. Volta com o BAP. Tem muita gente que não era do grupo lá de trás, mas tem muita gente que era do grupo original, digamos assim, que vai trabalhar junto com o BAP. O próprio Willeman, que é o vice-presidente, foi eleito, né? Era o vice jurídico lá atrás, o Cláudio Pracopio e o Rodrigo Tortes, que foram vice de finanças em momentos importantes, também estão com ele. Até o nosso glorioso Antônio Tabet, né, que foi na gestão do Bandeira de Melo o vice de comunicação, também está apoiando. Vejamos se ele vai reassumir ou não essa pasta, mas
O BAP tem um discurso forte, pelo que eu conheço dele, pelo que eu já conversei várias vezes com ele, ao longo desses anos todos aí, né? Inclusive até na época que a gente ainda trabalhava na SPN, ele teve lá num debate, inclusive, a época apoiando o Valim, e, enfim. Se ele fizer tudo que ele promete, vai ser uma guinada no departamento de futebol. Porque o discurso dele sempre foi de profissionalização, de sem paternalismo, de uma linha mais dura, no sentido de ser realmente profissional. Mas o Landim também falava coisas do gênero, né? Na minha empresa é assim, comigo é assim e tal, e na hora não foi bem o que aconteceu. Então, vejamos como vai ser agora com o BAP. Eu acho que, se ele conseguir relevar isso adiante, vai ser bem importante, uma mentalidade mais profissional, nada paternalista, com cobrança profissional, vai trazer, segundo ele, um dirigente remunerado, o nome do Boto, que é um português, né? Está há muito tempo sendo especulado, vejamos se ele vai conseguir trazê-lo, né? Agora que ele está eleito, e como vai ser essa relação toda. E outro derrotado nessa eleição é o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, que apoiou Maurício Gomes de Matos. Você vê aí a votação do MGM, 363 votos apenas. Um candidato de baixíssima rejeição, que é uma figura muito agradável, um cara gente boa, não um cara que gera rejeição em ninguém, mas você vê que o apoio do Bandeira de Mello e nada é a mesma coisa. Talvez seja até pior, talvez tenha até prejudicado, não sei, porque é uma votação muito baixa do MGM, né, 363 votos, carregando com ele ali o Bandeira para lá e para cá como seu apoiador. Isso que mostra que a força política do Bandeira de Mello ela é muito pequena, se é que ela existe dentro desse cenário. Então agora é um novo momento, o BAP vai ter muitas dificuldades. Essa reta final de gestão do Landim foi um tanto quanto ousada demais, digamos assim, né? Com atitudes como, por exemplo, comprar o terreno, contratar vários jogadores. Então o Flamengo tem compromissos financeiros, contas a pagar e viabilizar o estádio, né? E aí muita coisa que era falada pelo Landim pode mudar. Por exemplo, aqui não vai ter show. Vamos ver como é que vai ser com a turma do BAP, né? Talvez o Flamengo mude a sua proposta para algo mais factível, que é ter um estádio com parceiro, que possa ter outros eventos e tal. Aqui o estádio vai ser de tal jeito, vamos vender cadeira. Tudo aquilo que foi falado, joga no lixo, que agora é outra gestão que pode ter pensamento totalmente diferente. E o torcedor pode se preparar. A tendência, eu não posso afirmar que eu não tenho bola de cristal, às vezes as coisas mudam, as pessoas mudam, mas a tendência, conversando ao longo da campanha com gente ligadíssima à candidatura de BAP, a tendência é uma bela puxada no freio de mão. Então, esse negócio de Flamengo contratando jogador caro, não deve ter. Deve ter venda, se pintar boa proposta, pode ter um ou outro contratado ali, mas de forma bem mais modesta, negócio de 15 bilhões de euros, 20 bilhões de dólares, isso não deve acontecer. A não ser que saiam jogadores, que gerem uma receita nova, tudo, e você tenha a contratação de novos jogadores. É isso que a gente imagina. O elenco do Flamengo é um elenco caro, farto, né? Tem ótimos jogadores, é um elenco competitivo, ganhou a Copa do Brasil cheio de desfalques, é um time que fez uma reta final boa, inclusive cheio de desfalques. Então, acho que o torcedor que fica sempre pensando em contratação, talvez tenha que viver uma outra realidade. Eu já estou prevendo, Tirone e Arnaldo, que em poucos dias, quando tiver um raio-x da situação financeira do clube, o BAP, o seu vice de finanças, as pessoas que com ele estão nessa empreitada, já venha comunicar ao torcedor. Olha, a situação é essa, essa e essa, não vai ter loucura aqui não. Pelo menos pelo que eu conversei muitas vezes com pessoas que o apoiam e que demonstravam muita preocupação com a situação financeira do clube. Não que o Flamengo vai quebrar, não, mas por um desalinhamento e um compromisso assumido de construir um estádio, que é um negócio muito pesado, né? É uma obra de pelo menos 2 bilhões de reais que o Flamengo vai ter que viabilizar isso aí e arrumar esse dinheiro. É possível? É possível, mas tem que ter muita capacidade, criatividade e ser, digamos assim, bons negociadores, inclusive, né? Vejamos como vai